aí, pessoal, estamos começando mais um podcast do Reumatais, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. O meu nome é Rívica. Meu nome é Pedro. E hoje vamos trazer para vocês as últimas atualizações das recomendações asa zelular em espondiloartrites. Isso daí, Rívica, nós vamos trazer o que temos de novo, o que acabou se mantendo e o que teve uma pequena alteração. E esse que foi um tema muito pedido por vocês, foi um dos temas que mais foi votado, então bora lá! Antes da gente começar, só ressaltar alguns pontos principais. Sabe que nós temos ouvintes super especialistas, já residentes que estão iniciando a reumatologia, outros médicos ou acadêmicos que não têm tanta familiaridade com a reumatologia. O nosso foco vai ser em relação às espondiloartrites axiais. As espondiloartrites axiais, elas podem ser subdivididas em as formas radiográficas e não radiográficas. Esse critério é utilizado pela avaliação do raio-x. Quando o raio-x preenche os critérios de Nova York, que seria uma sacroderite grau 2 bilateral ou grau 3 ou grau 4 unilateral, nós dizemos que esse paciente ele preenche os critérios de Nova York e automaticamente ele tem uma espondiloartrite radiográfica, mais conhecida como espondilite anquilosante. Caso o paciente não preencha esses critérios no raio-x, somente pelos critérios da ressonância, aí sim nós dizemos que esse paciente tem uma espondiloartrite axial não radiográfica. É isso mesmo. E as últimas recomendações sobre o assunto foram de 2016. De lá para cá, a gente teve muita novidade, principalmente no que diz respeito ao tratamento farmacológico. Muitas drogas biológicos, muitos mecanismos de ação. Foi feito um trial usando a estratégia Treated to Target. Então, já estava na hora de terem novas recomendações. E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. E como é que está organizada essas recomendações? E fica para a gente poder falar para nossos ouvintes que eles já vão sintonizando e se posicionando quando a gente for trazer as recomendações. Então, no total, nós temos 5 princípios gerais. Esses princípios não mudaram em relação às últimas recomendações. E além dos 5 princípios gerais, existem 15 recomendações que dizem respeito, como o Pedro já falou, às espondiloartrites radiográficas e às espôndilos não radiográficas. E, de uma maneira geral, que vemos que nesses princípios gerais, o principal foco é em relação à abordagem personalizada, buscando cada vez mais observar as necessidades individuais, apoiada nas evidências científicas. Então vamos começar em relação aos princípios gerais, que se a gente for avaliar de forma mais minuciosa, a gente entende que é um pouco do bom senso, que são princípios que são utilizados em outras doenças também, né? Então, primeiro princípio. O princípio fala que a espondiloartrite é uma doença potencialmente grave e que apresenta várias manifestações e por isso ela requer de uma abordagem, de um manejo multidisciplinar. Então a gente vai lembrar aqui das manifestações extra-articulares, então é importante ter um oftalmo, um gastro, um dermato, mas também um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, pensando na reabilitação, e que essa equipe multidisciplinar deve ser coordenado por um reumatologista. Já o segundo princípio geral traz como o tratamento principal, o objetivo geral é a gente promover uma melhor qualidade de vida desse paciente. Lógico que a gente quer inibir progressão radiográfica, minimizar danos, mas a gente tem que entender qual é o impacto da doença na vida desse paciente e trazer com que esse paciente tenha uma vida o mais próximo do normal e fazendo com que ele tenha uma preservação da sua funcionalidade e uma participação social. Às vezes a gente na correria do dia a dia a gente fica um pouco preso à parte mais objetiva, mas é importante também saber o impacto da doença na vida do paciente. O nosso terceiro princípio, ele traz como que o manejo desses nossos pacientes, ele requer uma combinação de tratamentos de modalidades farmacológicas e não farmacológicas, que a gente vai esmiuçar mais nas próprias recomendações. E o quarto princípio geral traz com que o tratamento da espondiloartrite axial ela tem que focar no melhor cuidado, e esse melhor cuidado é baseado na decisão compartilhada com o paciente. Então, o paciente e o reumatologista vão discutir quais seriam as melhores estratégias focado na individualidade, que é o que traz também o quinto princípio geral.
ele traz com que nós devemos entender sim o paciente individual, que a gente tem que particularizar as nossas decisões, mas esse paciente está inserido numa sociedade que é necessário que entenda de saúde básica, de custos, não só na saúde pública, que o nosso país é muito forte, mas a própria saúde suplementar. Então, a gente tem que considerar também o manejo e o tratamento desse paciente, um paciente que está inserido na sociedade. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre custo-efetividade. Isso mesmo, Pedro. E agora a gente vai partir para as 15 recomendações. Lembrando que dessas 15 recomendações, a gente tem 4 que tivemos novidades, né? 2 que tiveram grandes edições, né? Algumas mudanças, e 2 recomendações que foram totalmente reformuladas, que a gente vai falar que vão ser a recomendação 10 e 11. As demais recomendações não foram alteradas em relação à última recomendação. A primeira recomendação diz respeito, cada paciente é único, desde qual é a sua manifestação, se ele tem uma manifestação mais axial, mais periférica, se ele tem manifestação extramusculoesquelética. Essa foi uma mudança, né, na nomenclatura. A gente tem que até dar uma pausa para falar direitinho, né? Mas acho que a gente pode continuar falando do extra-articular, acho que está mais popularizado, acho que todo mundo entende, mas quem for pegar a recomendação para ler, quando vê extramusculoesquelética, é a mesma coisa que extra-articular. Isso mesmo. E a gente também tem que considerar as características de cada paciente, suas comorbidades, seus fatores psicossociais. Então, é considerar a doença naquele paciente, quais são as manifestações e o que significa a doença para aquele paciente. Claro que, lembrando ainda dentro dessa recomendação, o diagnóstico de espondiloartrite ele precisa ser feito pelo reumatologista, e o diagnóstico é um diagnóstico clínico, em que os critérios classificatórios eles devem ser usados como guia, mas não como algo que você deve seguir à risca, porque são critérios classificatórios, né? É isso mesmo, Rivka. A clínica sempre sendo soberana, né? A gente não fica preso aos critérios. Exatamente. Então, nós temos o diagnóstico clínico feito pelo reumatologista e a partir daí que a gente indicaria o tratamento. E aí a gente já passa para a recomendação de número 2. A recomendação número 2 fala a respeito da monitorização da doença de pacientes com espondiloartrite axial e que deve incluir os desfechos relatados pelos pacientes, que são aqueles quadros mais subjetivos, os achados clínicos que você vai avaliar no seu exame físico, exames laboratoriais, que a gente vai focar um pouco mais, né, principalmente nas provas inflamatórias, o PCR principalmente, e na imagem, né? E tudo isso você vai juntar, né, e fazer a melhor avaliação. Uma avaliação conjunta ela é superior do que a avaliação de apenas um único item, né? Isso é importante para a gente não ficar tratando o exame e tratar o paciente. Tá? E a frequência dessa monitorização ela deve ser considerada individual. Se é um paciente que iniciou o tratamento, está em alta atividade, você vai vê-lo mais precocemente. Né? Não tem uma regra, paciente está em atividade, você tem que ver uma vez por mês, 2 vezes por mês. Isso vai ser também individualizado, principalmente quando a gente pensa em saúde pública. Por mais que a gente queira ver o paciente com uma maior frequência, às vezes a gente não consegue. Mas, sem dúvida, se o paciente está em atividade mais elevada, a gente tem que ver ele de forma mais precoce. Acho que super interessante também o que ele coloca dentro da própria recomendação é o que a gente usa para avaliar a atividade de doença nesse paciente, né? Que a gente tem as métricas que a gente já usa de uma forma rotineira e que aí ele traz bastante ênfase para o ASDAS, em detrimento do BASDAI. Na recomendação anterior, a gente poderia usar tanto o ASDA quanto o BASDAI para avaliação e para indicação de terapia com biológico. Aqui ele traz muito mais atenção ao ASDAS. E além do ASDAS, a gente vai avaliar outros critérios, como nível de dor, rigidez matinal, a função física, número de articulações dolorosas, número de articulações edemaciadas, avaliação dos sintomas extra-articulares ou extramusculoesqueléticos e em relação também a monitorizar a funcionalidade desse paciente. E aí a gente levanta o porquê da escolha do ASDAS e deixando um pouquinho de lado o BASDAI. Aí a gente tem que lembrar como é que é calculado, né? Se a gente for avaliar o ASDAS, nós temos desfechos relatados pelo paciente, que seriam dados mais subjetivos, mas nós temos uma mensuração mais objetiva, que é um exame laboratorial. E ele ressalta, né, Rivka, não só o ASDAS simplesmente, mas até o ASDAS PCR, trazendo uma superioridade do PCR
ao VHS quando a gente quer falar um pouco mais do processo inflamatório, né? A gente lembra que o VHS ele é um teste funcional, ele não é uma substância a ser mensurada no sangue, diferentemente do PCR que está intimamente relacionado ao processo inflamatório. E aí isso a gente entende até por conta dos desfechos quando faz as comparações. Então, quando avalia o ASDES com evolução radiográfica e outros defeitos de impacto de funcionalidade, ele foi a métrica que mais se correlacionou com a evolução da doença, o que a gente não observa tanto com o BASDAI. Mas nós sabemos também que exames laboratoriais não estão sempre disponíveis, então tem centros, tem lugares, até países, como até o próprio Estados Unidos, acabam ainda utilizando o BASDAI com mais frequência, mas pela falta do exame de PCR ser não tão disponível assim. Isso. O ASDAS PCR, principalmente, ele demonstrou ter uma associação muito maior, de uma forma longitudinal, com a formação dos sindesmófitos. O BASDAI, de uma forma isolada, não teve essa associação com a progressão do dano, exceto quando ele foi combinado ao PCR, mas essa relação foi mais fraca do que quando comparado à avaliação do ASDAS. Além disso, a gente sabe que as mulheres tendem a ter valores mais altos de métrica, né? Principalmente o BASDAI, porque ele considera muito mais os desfechos relatados pelo paciente, e com ASDAS a gente consegue aumentar um pouco a especificidade, né? Aumentar a objetividade, digamos assim. Exatamente. Além da parte laboratorial, que a gente está falando do ASDAS, ele também traz nessa recomendação a respeito de imagem, principalmente relacionado à sacro ilíaca. Então, uma vez que o paciente apresente queixa ou até na dúvida inicialmente diagnóstica, a gente acaba solicitando a ressonância de sacro ilíaca, mas é muito importante que essa solicitação ela seja guiada principalmente por queixa. Por mais que a queixa não seja totalmente inflamatória, às vezes é uma queixa mecânica mais ou menos, mas a ressonância de sacro ilíaca nos ajuda. Mas, mais uma vez, a gente vai tratar o paciente. Então, esse é um ponto bem importante da gente levantar, em que os exames eles não podem sobrepor a clínica do paciente. A gente não vai mudar toda a nossa conduta por conta de uma métrica muito elevada, de um PCR muito elevado, de uma imagem às vezes positiva, né? Temos até depois que fazer outro podcast só em relação à especificidade das alterações de imagem, né? Toda a sacroileite que reflete o processo inflamatório, e até por isso ele ressalva que a ressonância ela não deve ser solicitada, não é recomendada rotineiramente, principalmente quando a gente fala de monitorização, né? Então vamos fazer um resumo aqui. Em relação à monitorização, é importante exames laboratoriais, especialmente o PCR, pelo que a Rivka já falou no cálculo do ASDES, que vai nos guiar na monitorização desse paciente. A ressonância de sacro ilíaca é importante ao diagnóstico, mas não devemos solicitar ressonância para ver se o paciente teve uma boa resposta ou não. Nossa, eu tenho aqui uma sacroileite, tenho um edema de medula óssea bem importante, comecei o tratamento, o paciente teve uma boa resposta, deixa eu ver aqui se realmente esse edema vai reduzir. Então, isso não tem indicação, tá? Não tem essa recomendação. Além também do que a gente falou até nos princípios gerais, e elevar os custos do nosso sistema de saúde, seja público ou privado. Exatamente. E aí, a gente passa para a recomendação de número 3. Quando a gente fala nessa recomendação, a gente fala principalmente em relação a alvo, né? Qual que é o alvo que a gente precisa alcançar? Na artrite reumatoide, a gente fala muito de estratégia treated to target. Será que a gente consegue trazer essa estratégia para as espondiloartrites? Então, foi feito um estudo para avaliar, né, o uso dessa estratégia nos nossos pacientes, mas o desfecho primário, que seria a melhora dos ASAS-HI, não foi atingido, que seria uma melhora de pelo menos 30% do ASAS-HI, embora tenha sido mostrado benefícios em relação aos desfechos secundários, que seriam mais a melhora em relação ao ASAS-20 e ASAS-40. Qual seria o alvo, na verdade? A gente não tem um alvo específico. O que a recomendação orienta é que seja uma decisão compartilhada entre o reumatologista e o paciente, e levando em consideração muitas coisas, desde atividade de doença, qualidade de vida, a dor, o sono, e buscar nas consultas se chegar nesse alvo.
Exatamente, entender, né, o que está acontecendo. Às vezes o paciente encontra-se com uma métrica mais elevada, mas não necessariamente essa métrica mais elevada significa que o paciente está em alta atividade inflamatória, né? Então, um ASDAS maior do que 2,1 não é igual a aumentar a imunossupressão desse paciente. Então, é importante a gente ter, sim, uma métrica para a gente nos guiar, ter um pouquinho mais de objetividade, mas também não ficar, né, com a visão mais fechada e sim considerar tudo que está ao redor desse paciente. E aí nós podemos ir para a quarta recomendação. A quarta recomendação vai trazer um pouco do tratamento não farmacológico. Então, esse paciente tem que ser educado como qualquer doença, né? Quando o paciente ele entende a respeito da sua doença, isso vai aumentar a adesão terapêutica. Esse paciente ele deve ser encorajado a realizar atividade física. Nós não temos uma fórmula, uma receita de bolo de atividade física. O ideal seria o paciente realizar atividade aeróbica junto com alongamento, junto com fortalecimento muscular. Isso, lógico, de forma regular. Então, o exercício ele é tido como um pilar muito importante no tratamento desse paciente, principalmente porque esse paciente, além de inflamação, às vezes acaba acontecendo de fazer uma contratura muscular reflexa a essa dor, vão sentir mais rigidez e a atividade física vai evitar, né, esse quadro álgico e encurtamento muscular, que vai, por si só, já é suficiente para aumentar também um quadro álgico, né? Então, nosso dia a dia, né, Rívika, esse paciente, será que ele tem uma queixa mais mecânica, inflamatória? Mesmo que o paciente não tenha quadro sequelar importante, mas tem aquela contratura, aquele encurtamento muscular, e vai ter queixa e vai trazer o mesmo prejuízo do que um quadro inflamatório. Então, a gente sabe realmente que o exercício ele tem benefícios, demonstrando resultados dentro do processo inflamatório, melhora resultados em relação à doença, independente da terapia medicamentosa. E os estudos mostram que o exercício supervisionado tem uma melhor resposta, como na nossa vida, né? Já está vigiado para realmente fazer, né? Isso é bem legal, né? Acho que até na nossa prática clínica, às vezes o paciente não se sente apto, às vezes tem algumas limitações. Você manda esse paciente para fisioterapia, é legal o paciente aprender a fazer o exercício, né? Mas tem que ter a disciplina de fazer em casa. E aí também é muito importante para os nossos colegas não só encaminhar para fisioterapia, né? Aqui quando a gente está falando de fisioterapia é cinesioterapia, né? Não apenas fazer meios físicos, aquele famoso choquinho infravermelho. Isso pode dar um pouquinho de analgesia inicialmente, mas tem que realmente botar a mão na massa e fazer exercício, né? Exatamente. Em relação ao tabagismo, né? A gente já sabe quanto que o cigarro é prejudicial em vários sentidos, desde risco de neoplasia, riscos cardiovasculares, e nas espondiloartrites ele tem uma relação direta com a progressão radiológica. E, embora a gente ainda não tenha estudo sobre o real benefício da suspensão do tabagismo e como o paciente vai evoluir, a gente tem vários benefícios em todas essas outras vertentes que eu comentei. Então, a gente indica a suspensão do tabagismo e, além disso, como medida também não farmacológica, explicar sobre a doença, o que é a espondiloartrite, como que é a progressão da doença, como o paciente detecta uma possível atividade de doença, seja articular ou extramusculoesquelética, e qual o benefício do seu tratamento. Exatamente. A gente tem que aproveitar que a nossa doença da espondiloartrite é uma doença que costuma ser sempre sintomática e usar isso ao favor e orientar esse paciente a identificar fatores de piora e até a progressão radiográfica pela limitação de movimentação, que é mais difícil quando a gente fala de outras doenças crônicas que são mais silenciosas, né? Então, a educação do paciente é fundamental, né, para adesão e para ter melhores desfechos também lá na frente. É o que a gente chama de enfrentamento, né, da doença. E passando para a próxima recomendação, que é a recomendação número 5, ele já traz um pouco do tratamento farmacológico, né, Rivka? Então, o anti-inflamatório ainda continua sendo a primeira linha de tratamento e ele ressalta que a gente tem que utilizar uma máxima dose tolerável, mas, mais uma vez, né, tomando os riscos e benefícios individualizados. Então, aquele paciente que já tem uma história de úlcera péptica, já tem uma intolerância gastrointestinal, às vezes uma doença inflamatória intestinal,
ou um paciente já tem uma doença renal crônica, você não vai utilizar um anti-inflamatório porque está lá no guideline que a primeira linha de tratamento é o anti-inflamatório. Então, é ainda assim a primeira linha de tratamento, mas a gente não pode esquecer as demais recomendações e até princípio geral de individualização. Isso, e lembrando que o anti-inflamatório aqui, ele entra como controle sintomático, né? Então, ele é indicado, por exemplo, fazer o anti-inflamatório em dose plena, naqueles pacientes sintomáticos. À medida que o paciente tem um controle da doença, ele vai usar medicação sob demanda. A gente não tem indicação, dentro da recomendação, de usar o anti-inflamatório para inibir, por exemplo, uma progressão radiográfica. É um tema que voltou a ser bastante polêmico, né? Depois de algumas apresentações no ACR agora desse ano, demonstrando um benefício, uma melhora resposta na progressão radiográfica no grupo que fez anti-inflamatório, embora não, que foi o estudo Consul, né? Que embora quando for comparado estatisticamente não teve relevância significativa. E outro também trabalho interessante envolvendo anti-inflamatórios foi a comparação de anti-inflamatórios COX-2 seletivos e não seletivos, e que os COX-2 seletivos demonstraram uma melhor eficácia em relação a menor progressão radiográfica e também ao controle sintomático. Mas lembrando, né, apenas um estudo, a gente não tem que só prescrever agora COX-2 seletivo, a gente tem que mais uma vez individualizar, mas o que ficou provado nesses trabalhos que foram apresentados em relação ao anti-inflamatório, que o anti-inflamatório ainda continua sendo peça super importante no controle dos nossos pacientes. Isso mesmo. E aí a gente entra, será que tem papel usar os analgésicos, os opioides dentro da espondiloartrite? E aí é o que fala a recomendação de número 6. Existe, né? Então, lembrando que eles podem ser considerados, sim, nos casos de dor residual, principalmente naqueles pacientes que têm falhas terapias prévias ou têm contraindicações ou não toleram bem as medicações que têm boa resposta. Então, assim, pensar nos analgésicos ou opioides a curto prazo pelos riscos do uso prolongado dos opioides, né? Já que a gente sabe que tem um perfil de risco, e também considerar a não resposta em relação ao quadro inflamatório. E aí a gente entra também na recomendação de número 7. Então, a gente ainda não vai falar de biológico, estamos falando dos corticoides, tá? Então, a recomendação de número 7, ela fala sobre os corticoides, trazendo bastante ênfase, principalmente do uso do corticoide injetável, né, da infiltração articular, infiltração de êntese, né, entra aí também a infiltração de sacroiliaca dentro do controle álgico. Então, a infiltração nas espondiloartrites são quase sempre bem-vindas, né? A gente consegue, na grande maioria das vezes, controlar aquele processo inflamatório mais localizado e minimizar, ter uma rápida resposta e minimizar os efeitos adversos, né? Então, aqui, quando a gente fala de glicocorticoide, a nossa preferência vai ser sempre por procedimentos de infiltração, né, Rivka? Isso, assim. A recomendação até fala sobre o uso do corticoide sistêmico, mas daí quando se fala sobre doença puramente axial, se relata dentro da recomendação 2 estudos que foram feitos com o uso de corticoide em alta dose, mas em curto intervalo de tempo. Então, foram doses de 50 a 60 miligramas ao dia, que foram já reduzidos ao longo de 24 semanas e que tiveram um efeito modesto em relação à melhora clínica, sinais e sintomas na doença puramente axial, mas não existem dados do uso prolongado do corticoide nas espondiloartrites axiais. Considerando também os efeitos diversos relacionados ao corticoide, a gente não tem evidência para isso. E aí a gente passa para a próxima recomendação, que é de número 8, onde a gente vai falar agora em relação aos DMARD sintéticos. Quando a gente fala em DMARD sintéticos, a gente está falando em sulfasalazina, a gente está falando em metotrexato e leflunomida. Os estudos, eles não mostraram eficácia, né, do ponto de vista, considerando a espondiloartrite axial, da sulfasalazina, do MTX e da leflunomida. MTX, metotrexato, para quem ainda não está acostumado. Considerando as manifestações periféricas, a sulfasalazina foi a única opção mesmo considerada dos DMARD sintéticos, porque foi o único que mostrou eficácia nos estudos em relação à artrite periférica.
o metotrexato não mostrou eficácia. Agora, é claro, é uma decisão sempre compartilhada e que a gente pode tentar considerar, por exemplo, o metotrexato dentro de um quadro articular periférico, mas sempre compartilhando a decisão com o nosso paciente. Na prática, não falando de recomendação, a gente usa muito o metotrexato nas espôndilos periféricas e a gente observa bons resultados. Exatamente, né, Rivka? Trazendo um pouco mais para a prática, não de recomendação ou evidência, nossa, é muito difícil usar a sulfasalazina, né? Então, você tem que usar 4 a 6 comprimidos todo dia, né? Então, é bastante complicado o paciente utilizar, né? Então, se a gente tem boas respostas com o metotrexato, pelo menos a minha preferência, e acho que a grande maioria acaba sendo metotrexato também. A mesma coisa quando a gente vai falar em doença puramente axial, a recomendação também fala para não usar os demais sintéticos, mas também considerar o seu uso excepcional, desde que alinhado com a decisão compartilhada, com um bom entendimento em relação ao que esperar da medicação, né? Decisão entre médico e paciente, isso é fundamental. Exatamente. E, finalmente, chegando na recomendação número 9, que é a recomendação que trata dos imunobiológicos. E aqui dos imunobiológicos, nós já tínhamos, assim como na recomendação anterior, os inibidores do TNF-alfa, os inibidores da IL-17A, e agora nós temos também os inibidores da JAK. Então, esses 3 medicamentos, dessas 3 classes de medicamentos, eles podem ser considerados, devem ser considerados com paciente com uma atividade de doença persistente, a despeito dos tratamentos convencionais que a gente já tratou, só que a ressalta que, considerando a nossa prática, toda a nossa experiência, é ainda assim iniciar os inibidores de TNF-alfa ou os inibidores de euterecina 17. A gente sabe dos estudos que mostraram benefícios e eficácia dos inibidores de JAK, mas tem algumas ressalvas, né? Talvez mais relacionados aos pacientes com artrite reumatoide, que já vem utilizando esses medicamentos há um tempinho, e principalmente pelo trabalho que veio desse ano do Oral Surveillance em relação a risco cardiovascular. Então, diante disso tudo, embora a eficácia tenha sido demonstrada dos inibidores da JAK para os pacientes com espondiloartrite axial, a gente ainda deixa meio que em segundo plano, né, Rivka? Isso mesmo, assim. A gente sabe, inclusive a recomendação deixa bem claro a opção, né, de usar de uma maneira igual a possibilidade de usar os anti-TNFs, os inibidores de L17, os inibidores da JAK, só que existe uma preferência por maior experiência e também por um alerta em relação, principalmente ao Oral Surveillance, em relação aos inibidores da JAK. Tá? Então, a gente tem uma preferência atualmente ainda em ir pelo caminho dos anti-TNFs da IL-17. Agora, quando a gente vai começar um biológico, é importante a gente considerar alguns critérios. Existem 4 passos importantes e que isso vale a pena a gente enfatizar da indicação de um biológico para um paciente. Então, não são todos os pacientes com espondiloartrite que a gente vai passar para o biológico. Então, assim, a gente vai agora falar um pouquinho sobre esses 4 critérios. O primeiro critério, claro, diagnóstico clínico, o paciente precisa ter uma espondiloartrite. O segundo critério, o paciente precisa ter alguns critérios de uma maior probabilidade de resposta clínica ao uso da medicação, que aí entra PCR e entra ressonância. Tá? Então, os pacientes que têm uma PCR, principalmente, né, a PCR elevada, seguido também pela inflamação na ressonância das sacroiliacas, eles teriam a melhor resposta ao uso dos biológicos. E também entra a alteração radiográfica, né, que é na classificação de Nova York, seria o grau 2 bilateral ou o grau 3, maior ou igual a 3 unilateral. Mas, lembrando que essa classificação radiográfica não é relacionada à melhor resposta à medicação, mas sim os critérios que foram utilizados para o uso e aprovação dos biológicos, como, por exemplo, o infliximab, que até hoje ele é indicado só para espondiloartrite radiográfica. Então, são os critérios que foram utilizados. Então, o paciente tem esses critérios. Além disso, o paciente precisa mostrar que ele tem atividade de doença, uma alta atividade de doença. E a gente utiliza como métrica o ASDAS. Então, o ASDAS maior do que 2,1. E por último, além do ASDAS, ele precisa falhar ao tratamento convencional. E quando a gente fala em relação ao tratamento convencional, a gente está falando em relação nos espondilites axiais, ao uso do anti-inflamatório,
pelo menos 2 anti-inflamatórios no total de 4 semanas, ou no paciente que tem espondiloartrite periférica, ou uma falha ou ao uso do corticoide, ou, caso seja indicado, o uso da sulfasalazina. Isso mesmo, Rivka. Em relação à atividade de doença, né, o paciente com atividade elevada, ele aqui acaba cravando, né, um ASDAS maior que 2,1, ou se você não tiver o ASDAS, o BASDAI maior ou igual a 4. Na última recomendação, um BASDAI maior ou igual a 4 é o que estava, né, ganhando mais destaque, e aí mais uma vez o ASDAS tomando esse posto de primeiro lugar até como um critério sozinho. Isso, e sempre lembrando que em qualquer desses casos, a gente tem que sempre considerar o julgamento de autoatividade de doença a opinião do médico que está acompanhando o paciente. Claro que um ASDAS maior do que 2,1 nem sempre vai ser igual a uma autoatividade de doença. Por exemplo, no paciente que tem fibromialgia, que tem dores por outras causas. Então, a gente tem que sempre considerar aquele nosso feeling, né? Então, aquela relação e o que o médico está julgando como sendo realmente uma dor secundária à atividade de doença. Então, só resumindo no tratamento farmacológico, então nós temos inibidores da TNF-alfa, inibidores da interleucina 17A, que como a gente falou aqui está à frente dos inibidores da JAK, e a escolha de iniciar com o inibidor de TNF-alfa ou inibidor de interleucina 17A, ela vai muito da experiência do médico, ou eventualmente de manifestações extra-articulares. E o que eu vou usar? Será que tem uma medicação melhor? Será que inibidor de TNF-alfa é melhor que interleucina 17 ou vice-versa? Pela recomendação, até então, quando ela foi publicada, não tinha nenhum estudo head-to-head entre, por exemplo, o anti-TNF versus IL-17. Mas, no ACR, agora 2022, foi apresentado um estudo que comparou o uso do adalimumab, o biosimilar, versus o IL-17, o secukinumab, para avaliar em relação a diferenças quanto ao desfecho primário. E não houve diferença, anti-TNF e inibidor do IL-17. Mas, lembrando que quando a gente vai preferir os inibidores da JAK, recomenda-se um cuidado maior, principalmente em relação aos pacientes com mais de 50 anos. Então, naqueles pacientes que tenham um ou mais riscos cardiovasculares e tenham idade maior do que 50 anos, ou nos pacientes com mais de 65 anos, a gente tende a preferir outra medicação pelos os resultados do Oral Surveillance. Excelente. E aí, depois que a gente inicia a medicação, a gente vai reavaliar esse paciente. Então, deve-se esperar pelo menos 12 semanas após o início do tratamento para avaliar uma melhora clínica. E a gente usa vários parâmetros para avaliar essa melhora, mas em termos de métrica, a gente tem o ASDAS, como a gente já comentou anteriormente, e a gente tem um critério de uma boa resposta, uma melhora de pelo menos 1,1 do ASDAS. Juntamente, claro, com um feeling, né, o parecer do reumatologista em relação à melhora clínica e a necessidade de continuação da medicação. Se a gente não conseguir utilizar o ASDAS, a gente pode usar o BASDAI, tendo uma melhora pelo menos de 2 pontos no BASDAI. E a próxima recomendação, que é a recomendação número 10, é uma nova recomendação e traz a respeito das manifestações extraarticulares, e aí principalmente em relação às uveites recorrentes ou doença inflamatória intestinal em atividade. Nesses pacientes, nós devemos utilizar os anti-TNFs monoclonais, tá? Então, o Etanercept não entra aqui como preferência terapêutica. Ao mesmo tempo que se o paciente ele tem um quadro de psoríase, falando então, um pouco mais do quadro cutâneo, a preferência deveria ser uma anti-interleucina 17. E aí, a gente vai justificar um pouquinho em relação a isso, né? Num paciente que tem uveíte recente, a preferência é pelo uso de um anticorpo monoclonal, e aí se exclui o etanercept dentro dos anti-TNFs, porque ele mostra resultados contraditórios, inclusive pacientes que desenvolveram uveíte anterior após o uso da medicação. Já o secukinumab, ele foi ineficaz ao tratamento das uveites anteriores. Já em relação à doença inflamatória intestinal, houve ineficácia realmente do etanercept e do secukinumab.
Já em relação ao quadro cutâneo, como o Pedro já comentou, a gente não tem estudos em específico relacionados à psoríase e nas espondiloartrites axiais, mas estudos na psoríase, que se viu que realmente os inibidores do IL-17 tiveram uma melhor resposta comparada aos inibidores do TNF, então por isso a gente tem essa recomendação de ir mais para o polo do IL-17, quando o paciente tem uma manifestação cutânea mais importante. É isso aí. Só uma ressalva em relação a um quadro de doença inflamatória intestinal, né? O L17, inibidor de L17 já não teve eficácia, né? Alguns pacientes acabam abrindo o diagnóstico, mas a contraindicação formal a esse grupo de medicamentos são naqueles pacientes com doença ativa. Então, um paciente que teve um episódio, nunca mais apresentou, está bem, não há uma contraindicação formal a antitelecina 17. A contraindicação formal são para aqueles pacientes que se apresentam com quadro intestinal em atividade. Boa, Pedro. E aí a gente passa para a recomendação de número 11, que é o momento de reflexão, né? Nesse momento, a gente vai avaliar e ver os pacientes que não tiveram a melhora que a gente esperava, né? Será que esse paciente não está respondendo à medicação? Será que a gente já precisa trocar o biológico? Ou será que existem outros mecanismos que possam estar levando uma não melhora nas minhas métricas? Será que ele tem, por exemplo, uma fibromialgia, um quadro de depressão que esteja impedindo uma melhora em relação aos desfechos? Ou se, por exemplo, o meu diagnóstico não está correto? Exatamente, né? Quando o paciente tem uma falência primária, talvez isso chama mais atenção para até a gente pensar em outro diagnóstico, realmente outras situações correlacionadas. Mas tem que lembrar que mesmo o paciente com uma fibromialgia, uma osteoartrite, ele pode ter uma resposta inicial ao biológico, talvez só pelo efeito placebo, né? Então, não ficar também enviesado, mas ele respondeu um pouco ao biológico, não deve ser realmente responde, então não necessariamente. Tem pacientes que não possuem um quadro de autoimunidade e acaba tendo melhora do desfecho só pelo uso da medicação, né? Então, realmente é nosso momento um pouco zen, momento yoga, para a gente realmente refletir, né, e tentar chegar no melhor desfecho, no melhor tratamento para esse paciente. É aquele momento que a gente precisa dar aquele passinho atrás, perder o orgulho e pensar, será que o diagnóstico está correto, né? A gente cada vez mais quer fazer um diagnóstico mais precoce, a gente tem meios de diagnóstico, a gente tem a ressonância aí para nos ajudar, mas ela pode nos atrapalhar também. Seja a gestante, quando aumenta de peso rapidamente, ou alguns corredores, alguns militares que têm um esforço físico, um treinamento mais intenso, e eventualmente quadros essencialmente mecânicos podem se manifestar como inflamatórios, né? O clássico Modic 1 na coluna, que traz um quadro de rigidez, traz um quadro inflamatório, e você tem lá uma coluna brilhando. Então, nossa, é uma espondilite, né? Vou tratar esse paciente. O edema de medula óssea não é igual a uma espondiloartrite. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente frisar, né? Então, viu aquele edema, qual que é a localização, qual que é a relevância, se ele é em região que a gente precisa considerar mais, região anterior, inferior, né, das sacroiliacas, ou se realmente é um quadro mais mecânico, se a gente está supervalorizando um quadro mecânico como inflamatório e aí prejudicando o nosso diagnóstico. Exatamente. Chama um especialista, discute o caso, chama um radiologista que trabalha com musculoesquelético ou com um colega reumato que vê mais espondiloartrite. Então, esse é o momento da gente mais aprender do que ficar fechado, né? Exatamente. Não pode ter orgulho nessas horas. E aí a gente viu que o paciente realmente tem um diagnóstico de espondiloartrite. Ele não tem nada que possa estar prejudicando a minha avaliação e realmente a gente está lidando com uma falha terapêutica. O que a gente pode fazer posteriormente ao tratamento inicial? Então, na falha ao biológico, e aqui eu vou falar biológico e as pequenas moléculas, que nós já falamos da inclusão dos inibidores da JAK, a gente vai trocar por outro biológico ou trocar por inibidor da JAK. Tá? Não existe uma recomendação formal que se o paciente falhou um anti-TNF, obrigatoriamente eu tenho que passar para um anti-telecina 17, ou obrigatoriamente eu teria que mudar o mecanismo de ação. Logicamente que uma vez que você tem um paciente que falhou, a chance dele responder a um segundo biológico ou responder a JAK vai ser inferior a um paciente naive.
né? Mas a gente não tem essa recomendação, essa orientação de fazer necessariamente a troca do mecanismo de ação. O que a gente acaba utilizando mais na prática, que não é baseado em evidência, é mais um raciocínio lógico. Se o paciente teve uma boa resposta, mas teve uma falência secundária, realmente talvez valha a pena você manter o mecanismo de ação, ou trocar a medicação, mas mantendo o mecanismo de ação. Agora, aqueles pacientes que teve uma falência primária, mas você realmente confirmou que é uma espondilite, não tem mais nada te atrapalhando, talvez esse paciente se beneficie com outra classe farmacológica. Se a gente for falar em relação ao que a diretriz comenta, e inclusive enfatiza, não existe uma preferência de uma medicação em detrimento da outra. A gente tem alguns estudos observacionais que mostram que o anti-TNF, o inibidor do anti-TNF, ele pode ser eficaz após a falha de um primeiro anti-TNF. A gente também tem estudos mostrando que o uso do inibidor do IL-17, ele também pode ser eficaz em pacientes que usaram o inibidor do TNF, porém, a gente já vê uma menor eficácia naqueles pacientes que já usaram anti-TNF versus os anti-TNF naives, mas a gente poderia escolher qualquer um deles, né? Como você falou, na prática a gente tem que ponderar vários fatores. Resumindo, a ausência de dados que mostram superioridade no switch entre essas 3 classes farmacológicas. Exatamente. E aí, a gente já vai para a nossa 13ª recomendação. Tá acabando, pessoal. Tá acabando. Com a gente. Então, assim, no paciente que tá indo super bem, obrigada, está em remissão, ou então em baixa atividade de doença sustentada, que aí a diretriz coloca como pelo menos 6 meses, né, como baixa atividade de doença ou remissão, a gente poderia pensar em reduzir gradualmente o uso do biológico, né? A gente não tem dados em relação ao desmame dos inibidores da JAK, mas a gente poderia tentar fazer principalmente o espaçamento dos biológicos nesses pacientes. É isso aí. Não tem uma receita de bolo, né? Quando a gente fala do tapering, que seria o desmame, ele traz mais no espaçamento, né? Até porque grande parte dos biológicos são seringas preenchidas, então é difícil a gente trocar a dose, que a gente poderia até fazer em alguns medicamentos infusionais. E o que a gente observa até nos estudos é que a grande maioria acabou reduzindo os 50%, né? Então, se o paciente faz a medicação a cada 2 semanas, ele agora faz a cada 3 semanas. Se o paciente faz medicação uma vez por mês, começa a fazer a cada 45 dias. E o que o estudo demonstrou que esses pacientes, grande parte, tende a manter em remissão, mas os pacientes que entram em atividade depois que retornam à dose anterior acabam grande chance retornando à remissão da doença. E quando comparado com a suspensão abrupta, aí sim, esse paciente com suspensão abrupta, a maior parte entrariam em atividade. Então, exato. Na experiência, a gente vê que a maior parte dos pacientes que ficam sem o biológico acabam reativando, né? Então, assim, na prática, a gente tenta fazer o espaçamento da medicação naqueles pacientes que estão bem controlados em remissão sustentada. E aí, a gente, como o Pedro falou, a gente vai espaçando e avaliando. E se o paciente entra em atividade após o espaçamento, a gente retorna a dose anterior que ele previamente já vinha bem. A gente não precisaria necessariamente voltar para... nem induzir, né? Isso foi até um questionamento outro dia com um residente lá no ambulatório. O paciente entrou em atividade, ter que induzir novamente, né? Aquelas medicações que a gente faz indução não há essa necessidade. A gente vai fazer o controle sintomático, com anti-inflamatório, infiltração, eventualmente que for necessário, mas retorna o biológico na dose habitual. Exatamente. E lembrando mais uma vez, a gente ainda não tem dados em relação aos inibidores da JAK. Para o IL-17, houve apenas um estudo em relação à retirada do ixekizumab, que levou a uma alta proporção de flares. Quando a gente vai falar agora da recomendação 14, a gente já está falando em relação às manifestações secundárias, né, das espondiloartrites. A gente sabe que... Quadros mais sequelares, né, Rivka, que a gente acaba observando nesses pacientes. A gente sabe que a osteoartrite de quadril é frequentemente encontrada na nossa prática e muitas vezes os pacientes acabam evoluindo para a necessidade de uma artroplastia total de quadril. E é importante a gente avaliar muito bem nesses casos, né, ressaltando, a osteoartrite secundária é diferente de atividade persistente. Então, eventualmente, o paciente ele pode ter
já algum grau de osteoartrite, mas ele pode sim continuar tendo processo inflamatório lá local. Então, a gente fazer exames de imagens, isso ajuda bastante nessa tomada de decisão, que vai levar a gente a trocar a nossa terapêutica ou fazer a infiltração, caso seja uma coisa mais pontual. Mas é muito interessante essa recomendação, deixar uma recomendação só, né, para ressaltar a importância de a gente avaliar o comprometimento articular, sequelar desse paciente, principalmente o quadril, que é uma articulação nobre, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho em relação ao quadril, principalmente quando os pacientes são mais jovens. Esses são fatores de mau prognóstico, dado a capacidade de afastar esse paciente das atividades habituais, reduzir a funcionalidade desse paciente como um todo. Exato. Então, não vamos esquecer nos pacientes com dor refratária, incapacidade, e de encaminhar precocemente para uma avaliação de cirurgião de quadril. E outro ponto que essa recomendação traz, que é pouco citada, é bem breve na própria recomendação, seria a cirurgia corretiva da coluna, né? Uma cirurgia de altíssima complexidade. E lembrando que esses pacientes, eles têm um alto risco de osteoporose. Então, talvez isso até dificulte fazer esse procedimento. Então, fazer a correção da coluna por osteotomia, mesmo em centros especializados, ainda possui uma morbidade, né, importante. Então, são casos escolhidos a dedos e muito bem compartilhados com o paciente. Exatamente. E aí a gente entra na nossa última recomendação, que diz respeito às fraturas vertebrais, né? A gente não pode esquecer, né, nos nossos pacientes, eles têm um alto risco de fratura, principalmente nos pacientes que têm já uma alteração estrutural, que têm uma neoformação, eles acabam fraturando mais, e a gente precisa ficar de olho, principalmente no paciente que ele tem uma mudança significativa no curso da doença. Então, se ele vinha bem e do nada ele evolui com uma dor aguda na coluna, a gente precisa lembrar da possibilidade de uma fratura e ele precisa ser avaliado com um exame de imagem, seja uma tomografia, uma ressonância. Isso é importante em relação à fratura. Se a gente for levar em consideração o porquê que isso ocorre, sem dúvida é multifatorial. A gente identifica que esses pacientes eles já tendem a possuir uma estabilidade postural por conta de toda a neoformação óssea. Isso por si só já aumenta o risco de quedas, mas eles tendem também a ter uma qualidade óssea ruim. Tem até estudos que fazem avaliação do TBS. Para quem não sabe, a TBS tem um episódio número 1 e até postagem lá no nosso Instagram, que é uma mensuração que a gente faz da coluna para avaliar a qualidade óssea, que a gente avalia a microarquitetura óssea, e que demonstrou que o paciente que tem uma pior progressão radiográfica, tem um M-size mais elevado, tem mais cidesmófitos, eles possuem um TBS pior. Então, osteoporose tem que ser considerado sempre nesses pacientes. Então, a gente não pode ter a falsa impressão, porque esses pacientes têm um quadro de anquilose, têm uma densitometria exuberante, que eles possuem uma alta resistência óssea. E aí, que a Rivka falou, a gente tem que levar em consideração, sim, quando o paciente, de forma abrupta, apresenta uma piora clínica, mas também a gente tem que lembrar que grande parte das fraturas vertebrais nos pacientes com osteoporose são assintomáticas. Então, principalmente aqueles pacientes de longa duração, de uma doença mais prolongada, pacientes que possuem um quadro de anquilose mais importante, ou até aqueles que possuem também um quadro inflamatório intestinal. Esses sim são os pacientes de maior risco de osteoporose, e se a gente não identificar precocemente, se a gente não tratar, esses pacientes teriam um alto risco de evoluir com fratura. Perfeito. E é com essa que a gente finaliza o episódio de hoje. Ufa, terminamos, hein? 15 recomendações. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tentamos trazer aqui de forma mais prática, para não ficar aquela coisa. A recomendação tende a ser uma coisa mais chata de a gente ler, uma coisa mais maçante, mas esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o episódio. Caso surgiu alguma dúvida, caso queiram compartilhar algum caso, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. É isso mesmo, gente. Não deixem de nos seguir. Estamos presentes no Instagram, no YouTube, e você também pode nos acompanhar no nosso site, em que você fica por dentro dos detalhes das novas recomendações. No site você consegue filtrar todas as postagens do nosso Instagram. Então, vou estudar espondiloartrite.
Então, no próprio site, você consegue botar lá espondiloartrite e vai filtrar já todos os posts que a gente fez no nosso Instagram. Então, não deixe de acompanhar a gente no nosso site. Até a próxima! Tchau!